amamentar dói? Será que eu tenho pouco leite? Será que eu preciso preparar o seio para a amamentação? Essa e outras dúvidas você confere agora aqui no nosso vídeo. Aqui no Tua Mãe, Teu Filho, no nosso vídeo de hoje, a doutora Luane, pediatra, para falar sobre amamentação. Bem-vinda, doutora, uma alegria mais uma vez. Obrigada, Sheila, é um prazer estar aqui novamente. Para falar hoje sobre amamentação. Doutora, para começar, é preciso preparar o seio para amamentar? Olha, isso é uma coisa pregada antigamente, né? Que tinha todo aquele ritual de preparação da mama, mas atualmente a gente vê que a gravidez em si, as alterações do corpo da mulher já são suficientes, né, para a amamentação. O que a gente indica ainda, que é uma recomendação passada, é tomar banho de sol nas mamas. Porque tem várias dicas, né? Tem gente que fala assim, tomar banho de sol, né? Passar bucha, aquela bucha vegetal, mas isso a bucha não. Não, a bucha não é mais recomendada, tá? Ela tira a proteção, né, a oleosidade ali da área areolar e pode causar microfissuras, né? Que aí pode facilitar o aparecimento de fissuras também. O banho de sol, ele é vantajoso e ainda já garante mais um pouquinho de vitamina D, que é tão importante na gestação. Outra coisa que é proibida são manobras para estimular o mamilo, de apertar mamilo, puxar, porque além de não trazer nenhum benefício, pode propiciar parto prematuro e abortamentos, por estimular a liberação da ocitocina, que faz a contração uterina. Então, fazer isso antes da hora, na verdade não é indicado, né? Nenhum momento. É indicado. Isso não é indicado. E a questão de uso de pomadas, doutora? Também é uma coisa que é muito comum, né? A gente ouve muito, compra uma pomada, passa tal pomada no seio. Para preparação da mama também é proscrito, tá? Além de evitar passar sabão, esfregar as mamas, a pomada e uso de cremes, também não é indicado. Para os mamilos invertidos, planos, é uma avaliação individual que o obstetra ou o pediatra pode estar orientando a mãe nesse momento. Então, antes do parto, né, vamos tomar apenas banho de sol, né? O nosso corpo essa parte que o nosso corpo precisa. Depois do parto, né, quando tem aí, chega o bebê vem pro colo da mãe, é um momento que a gente ouve falar, tem a questão do colostro. Quanto tempo dura o colostro? Ele demora para descer ou ele já está ali quando depois do parto, né? A mãe vai para o quarto, daqui a pouco já vem o bebê. Uma das primeiras coisas que você quer de fato, né? Essa sensação que é maravilhosa, amamentar um filho, mas que a gente sabe que tem os seus desafios e também as suas dores. Então, com relação ao colostro, e quanto tempo depois do colostro leva para descer o leite? O colostro, em algumas mulheres, ele já está presente, já se observa antes do parto. A partir da 20ª semana, algumas mulheres já têm. Outras vão apresentar o colostro nas primeiras horas após o parto. Por isso que é tão importante colocar o bebê para mamar na primeira hora de vida, até mesmo aonde foi o parto, né? Ou no centro obstétrico, ou no lugar onde a mãe escolheu. E isso faz parte de um atendimento humanizado. Tá? Esse acolhimento precoce do bebê junto à mãe, além de outros e inúmeros benefícios, garante esse colostro desça mais rápido e também que a pojadura aconteça mais rápido. Então, quando a mãe tem o bebê ali nos seus braços, ela não, né, a gente já ouve falar do colostro, é uma aguinha, né, doutora? É como se fosse bem clarinho, é um ouro amarelo que a gente fala, porque ele é rico em proteínas e anticorpos. Então, é a primeira vacininha do bebê. Por isso é tão valioso, né? Então, não se assuste, né? Porque não vai descer o leite no primeiro momento. Leva uns dias ainda para a descida do leite, né, doutora? E nesse momento o bebê mama muito pouco. São
pequenas quantidades mesmo, 5, 7 ml. Então não preocupar com a quantidade nesse momento. É pôr o bebê para sugar, aproveitar esse momento, pensar, né, em amamentar, no desejo de amamentar, que isso também contribui muito para a pojadura e o sucesso na amamentação. Porque a preocupação e a ansiedade, eu acho que é um dos fatores que prejudica, podemos dizer assim, que prejudica o processo da amamentação e também da descida do leite? Com certeza. A ansiedade, o medo de não estar suprindo a necessidade do filho, pode acabar até a mãe fazendo um desmame precoce, né? E aí ter muito cuidado com os conselhos também, né? Tire suas dúvidas com o pediatra, pergunte para o seu pediatra. A gente tem parâmetros para avaliar se o leite realmente está sendo o suficiente ou se tem erro na amamentação, na técnica mesmo. E evitar introdução de suplemento lácteo sem a orientação e autorização do pediatra. Tem uma média de dias, doutora? Depois de 3 dias o leite desce ou cada organismo ele reage de uma forma? Em média, a partir do 3º ao 5º dia, há a apojadura, né, em que a mulher sente, né, o aumento das mamas, até fica um pouco dolorido, sente mesmo inflando ali as mamas. E quanto antes é esse contato com o bebê, né, mais rápido isso acontece. E existe alguma coisa que eu devo, eu estou aqui aguardando o meu leite descer, mas deu 7 dias e o meu leite ainda não desceu. Acontece algo assim? Quando eu devo também buscar, né, falar com o pediatra, minha consulta está marcada, mas já faz há vários dias e o meu leite não desceu, né, marquei a consulta para 10 dias depois do 10 dias do nascimento do meu filho e o meu leite não desceu. Eu devo procurar um pediatra antes para avaliação? Isso é muito individual, né? Às vezes essa sensação do leite descer ou não é diferente, né? Tem mulheres que são mais sensíveis a isso, outras não. O pediatra deve ser comunicado, né? Marcar a consulta o quanto antes, né? Se isso é uma coisa que está incomodando, acha que não está alimentando, para avaliar, está ganhando peso, é um bebê hidratado, um bebê ativo, que está urinando o suficiente por dia, está evacuando, qual é o aspecto das fezes. Então são vários parâmetros que a gente usa para dizer se a mulher tem pouco leite ou se está sendo suficiente. E é individual, né? É avaliando cada paciente. A mama da paciente é uma coisa que a gente olha durante a consulta, a gente põe o bebê para mamar, a gente quer ver o bebê mamando, porque às vezes é até mesmo uma pega incorreta que dá essa sensação que o leite não está saindo, né? E pode prejudicar também até o ato de amamentar, causando mais fissuras, dor, e isso tudo vai prejudicando, né, esse momento. E aqueles famosos alimentos, né? A gente, no tempo da amamentação, tem a questão, canjica, come canjica, que é bom para dar leite, toma tal coisa, bebe tal coisa. Eles, de fato, eles têm uma serventia ou não? Eles contribuem para o aumento do leite, isso é positivo ou não? Olha, o que contribui para o aumento do leite é a coisa mais simples e barata que existe, é água. A mãe que amamenta tem que beber pelo menos de 2 a 3 litros de água por dia, tá? Isso pode incluir líquidos, né? Mas cuidado com os chás, refrigerantes, isso não conta, né? Sucos naturais, água de coco, a água é garantir um aporte hídrico para a mulher. Outra coisa, o descanso. A mulher precisa descansar para ter uma boa produção de leite. A alimentação deve ser saudável, sem excessos, tá? O que falavam antigamente da canjica, não pode comer, às vezes, alimentos verdes escuros, né? O feijão. Isso não tem relação científica comprovada, tá? O que tem que ser observado e evitar em exagero são os alimentos alérgenos, como o leite, o trigo, o ovo, o amendoim, a soja, tá? Que esses alimentos em sobrecarga passam as suas proteínas pelo leite materno e podem sensibilizar a criança.
e gerar alergias alimentares. Então, cuidado com a canjica. Cuidado com a canjica, né? Porque sempre chega lá na casa, né? Ai, a avó mandou, né? A sogra manda, a mãe prepara em casa aquela canjica para poder alimentar, para dar leite, né? Mas é bem isso, uma alimentação saudável e o descanso, né? Eu acho que é um ponto forte de fato, e também a água. Com relação ao leite, existe leite fraco? Né? Nesse momento, assim, às vezes a gente vive essas dúvidas. Eu tenho 2 filhos e engraçado que passei pelo primeiro, consegui amamentar os 2, né? Graças a Deus. Mas a gente sempre fica assim, nossa, parece que o meu leite é fraco, o outro era mais gordinho, agora esse aqui tá mais magrinho, mama bem, eu vejo que tem leite, mas será que ele é fraco? Existe isso? Não. Isso é mito. O leite é um alimento perfeito, né? Próprio para alimentar a criança nesse período, até os 6 meses. Ele é perfeito. O que pode acontecer é, às vezes, a ansiedade da mãe pela criança estar toda hora querendo mamar, achar que ela não está satisfeita, né? E isso, às vezes, não é fome, né? Às vezes é a vontade de estar perto da mãe. E com a avaliação rotineira ao pediatra, observando os parâmetros, né, para a gente avaliar se está tendo sucesso na amamentação, se o ganho de peso está adequado, se está hidratado, como eu falei anteriormente, a gente vai diferenciando o que é uma produção insuficiente que ocorre por N motivos, tá? E aí, nesses momentos, é necessário o complemento? Isso, e aí, nesses casos específicos, a gente entra com o complemento, né? Agora, se é um bebê que está mamando sempre, né? O bebê não obedece àquela regra de 3 em 3 horas quando está no seio materno. É um bebê que requer muito da mãe, não necessariamente é fome, né? Já que a senhora citou, né, essa questão do 3 em 3 horas, eu acho que também uma dúvida bem frequente, que a gente escuta muito, né? A questão da livre demanda ou de 3 em 3 horas. Qual o indicado? Qual é o melhor dentro dessas situações? Qual a opção que eu faço? Hoje, dentro da medicina, a gente percebe que a medicina ela vem se atualizando, né? Mas diante da realidade, da necessidade da criança, do livre demanda, eu faço 3 em 3 horas? Essa é uma dúvida comum, tá? E muito importante. O bebê que mama o seio materno é livre demanda. Se ele quer mamar de 15 em 15 minutos, de 15 em 15 minutos. De 1 em 1 hora, de 1 em 1 hora. O que a gente pede atenção nesse período é para não ultrapassar 3 horas, tá? Porque a reserva de gordura, de carboidratos desse bebê é muito pequena ainda nesses primeiros dias. Então eles podem fazer hipoglicemia, né, com muito mais facilidade. Então o bebê de peito mama livre demanda só não deve ultrapassar 3 horas sem mamar, porque eles dormem muito, né? Não deve ultrapassar 3 horas nem durante o dia, nem à noite, por essa falta de reserva ainda no corpo. Nesse tempo, vamos dizer assim, meu filho até uns 3 meses, eu tenho que ter essa atenção de não ultrapassar 3 horas. Ou até 6 meses, que é considerado, né, amamentação exclusiva. De quanto, qual é a base que eu uso, né, para eu ter essa média, assim, até 3 meses eu preciso estar atento a isso para ele não passar de 3 horas sem mamar. Geralmente o primeiro mês é o mais importante, depois a própria criança vai criando um ritmo alimentar, tá? E os bebês de mamadeira que devem respeitar esse período de 3 em 3 horas. Por quê? A gente tem um parâmetro, né, de quantos ml ele está mamando, né? O peito a gente não tem como saber. Então, o bebê de fórmula, ele mama a cada 3 horas. Na questão da amamentação, a gente ouve e a gente sabe, né, que são inúmeros os benefícios de uma amamentação do leite materno, né? Mas eu queria que a senhora pudesse elencar pra gente, assim, quais são os benefícios mais concretos para a saúde da criança na amamentação? Bom, os benefícios sempre foram muito exaltados, né? E cada dia mais, né, vem se comprovando mais e mais benefícios quanto à amamentação. O leite, né, a amamentação é a base da vida, é o alimento da base da vida, né? E mais do que só nutrir, é uma relação muito
importante e única entre mãe e filho que ajuda no desenvolvimento emocional da criança. Quanto às doenças, né, a gente sabe que o leite materno, principalmente quando eu falo aleitamento materno, é o prolongado, tá? Diminui mortalidade em bebês até 6 meses, de infecções respiratórias, infecções intestinais, diminui o risco de morte súbita do lactente, reduz sobrepeso e obesidade em todas as faixas etárias, tanto na infância, adolescência e na fase adulta, reduz o índice de alergias como a asma, rinite, reduz o risco de diabetes tipo 2, leucemia, reduz o risco de leucemia, má oclusão, oclusões dentárias, também reduz o risco, reduz o risco de desnutrição, porque é um alimento gratuito, né? Prático, fácil. Isso. Fácil de carregar, né, doutora? Fácil de levar. Fácil de carregar. E outra coisa importante, ele atua também no aumento do QI. Uma amamentação prolongada evidenciou que as crianças têm um QI mais aumentado e menos transtornos comportamentais e de socialização, como autismo, hiperatividade, depressão, ansiedade. O bebê que mama no peito tem os marcos bem direitinho, na idade certa, começam a falar na idade certa, andar, caminhar, a gente percebe esse benefício também nessa parte. Então é um alimento físico, né, mental e emocional muito importante. Olha, gente, de fato, né, é um combo muito grande de vantagens na amamentação, porém a gente sabe que não é um momento também de início, ele não é um momento fácil. Na grande maioria das mulheres, as mulheres sentem dor. E é comum, não é, doutora? Essa dor, existe alguma coisa que a gente possa fazer para evitar? Quanto tempo leva essa dor para ser tratada normalmente? Essa dor inicial, principalmente quando o bebê faz o vácuo, né, para sugar a areola, lembrar que o bebê não mama o mamilo, ele mama a areola. Tá? Aqui, ó, tem até uma aqui que é interessante, né? A gente pode até mostrar, né, doutora? Mostra aqui pra gente. O bebê, para ele sugar quando ele faz o vácuo, ele abocanha, o correto é abocanhar a areola, não o mamilo. Isso gera muita dor, muita fissura e contribui para o insucesso da amamentação. O estímulo também é menor. Então, o bebê deve mamar a areola. Essa dor inicial é comum pelo atrito, pela pressão que é exercida, só que só no momento desse vácuo. Da pegada. Isso. Durante a amamentação, a gente fala que tem que ser uma amamentação macia. A mãe tem que estar confortável. Tá sentindo dor? Tira o bebê, reposiciona, tenta outra posição, tá? Porque provavelmente é erro na pega. E uma pega errada é que machuca a mama. E essas fissuras, elas são muito doloridas, né? Sim. Eu vivi e é bem isso, a minha mãe brincava, minha mãe pôde ficar comigo durante as 2 gravidez que eu tive, nos 15 primeiros dias, né? E ela falava, filha, na hora da pega a gente levanta até as pernas de dor, mas depois que pegou, a hora que ia pegar dava até aquele arrepio, né? Mas é uns 10 primeiros dias, ela brincava assim, aguenta os 10 primeiros dias que depois passa e a coisa vai se formatando, né? Até os próprios seios e a criança e a gente, isso, o couro vai ficando mais grosso, né, doutora? É mais ou menos assim, isso é uma adaptação. Dura poucos dias. Se a técnica estivesse correta, é isso. 10, 15 dias já vai melhorando. Mas quando procurar uma ajuda médica, no caso da fissura, da dor, né, até mesmo da mastite, né, como talvez prevenir ou como tratar essas dores, né, essa fissura de maneira especial que muitas mulheres vivem, certo, por conta da pega? O principal fator preventivo, né, é a pega correta, tanto da mastite, porque vai esvaziar a mama, né, vai esvaziar bem a mama quando o bebê sugar, tanto da fissura, a prevenção é uma boa técnica. Agora, se ocorreu a fissura,
por exemplo, a gente pode lançar mão de algumas pomadas específicas ou a laser terapia, que tem muito resultado, né? E que ocorre o fechamento ali da fissura mais rapidamente. Quanto à mastite, para a gente tratar ou evitar também, é o uso do sutiã adequado, que sustente bem a mama. A mama tem que ficar com o mamilo bem posicionado, nunca a mama caída sobre o sutiã. Então, desde a gestação, quando ocorre já o aumento das mamas, procurar um sutiã com boa sustentação, sem aro de tecido, tá? E quanto à mastite, garantir que a mama após o sugar do bebê seja esvaziada, ou pelo próprio bebê, ou manualmente, ou pela bombinha. Sentiu que a mama está ficando dura, né, dolorosa, extrair o leite, ou põe o neném para mamar e depois termina de ordenhar, ou já ordenha se não tiver na hora do bebê mamar. Lembrando que não precisa ter medo de ordenhar a mama. Quanto mais leite a gente tira, mais a gente tem. Evitar banhos quentes sobre as mamas, porque piora a mastite. Nada de compressa quente, nada de disso. Compressa quente. Massagem e ordenha. Garantir uma boa hidratação, tá? E quando o bebê for mamar, colocar ele no nível do mamilo, sem dobrar o mamilo ou puxar muito a mama para baixo, porque isso também contribui para a mastite. Os canais ali que levam o leite da glândula para o mamilo, eles, se sofrerem acotovelamento, também dificultam a saída do leite, pode gerar mastite. E da mastite, que é uma inflamação, evoluir às vezes para um processo infeccioso, que pode evoluir para um abscesso mamário, por exemplo, e sempre procurar o médico se não conseguir resolver em casa. A senhora falando da amamentação e dos inúmeros benefícios, a gente sabe que pelo menos até os 6 meses, né, é pedida aí a amamentação exclusiva do leite materno, mas até que idade é o ideal amamentar? Bom, o ideal, quem vai decidir é o binômio mãe e bebê. Se a mãe está confortável em amamentar além dos 2 anos, que é o preconizado, a amamentação ela vai exclusiva até os 6, é recomendada por pelo menos mais os 2 anos, pelo menos os 2 anos, né? E é estendida enquanto a mãe e o bebê estão confortáveis com isso. E de maneira nenhuma deve ser julgada, criticada, né? Deve ser tratado de forma natural, porque a alimentação prolongada que garante todos esses benefícios que eu citei anteriormente da amamentação. E depois dos 2 anos, fala assim, meu filho ainda quer mamar depois dos 2 anos, né? A pediatra falou até os 2 anos, pelo menos, né? Pelo menos até 6 meses. Depois você pode estende até 2 anos. E depois dos 2 anos, se ele quer mamar, continua tendo os benefícios, continua tendo ainda vitaminas ali, faz esse efeito no organismo do filho, da criança? Sim, a partir dos 2 anos, em média, 500 ml do leite materno contém 31% das calorias do dia. Contém vitamina C, proteínas de alto valor biológico, óleos que ajudam, gorduras, né, que ajudam o desenvolvimento neurológico dessa criança. Então não é só água não, traz grandes benefícios. Principalmente quando a criança fica doente, o que ela aceita melhor? É o leite, né? Então garante esse aporte. Tem muita vitamina C também, proteínas, os anticorpos continuam indo, né? Maternos, então deve ser defendida a amamentação prolongada, tá? Não só até os 2 anos, não. Mas existe alguma idade que fala, não, agora aqui eu acho que já é bom parar, ou não? É a mãe e o bebê que decidem esse momento. Olha que interessante. Né? E o bebê também chega uma fase que perde o interesse, né? Já não tem aquela necessidade, sim, né? Mas enquanto os dois estiverem confortáveis, deve ser apoiado, não julgado nem criticado. E ali tem benefícios. E uma criança que, por exemplo, de 1 ano recusa, né? Eu não quero mais, não pega, a mãe tenta, insiste, a mãe tem leite e a própria criança faz essa recusa da amamentação do seio. O que fazer nesse momento?
Bom, cada caso deve ser tratado individualmente, né? Se é uma criança que perdeu interesse pelo seio materno, mas está aceitando a fórmula, segue com a fórmula de acordo com a idade. Agora, se não aceita nenhum tipo, né, de leite, vamos dizer, essa criança tem que ter uma avaliação para que ela tenha os nutrientes, né, necessários para um bom crescimento e desenvolvimento. Então, cada caso é um caso, deve ser avaliado individualmente. E isso também pode acontecer porque existe uma recusa da criança, né? Sim, tem crianças que recusam, né, doutora? Não só a parte da mãe nessa questão, mas também a criança ela pode fazer essa recusa, né? Tá aí o nosso vídeo de hoje, né, nesta semana, falando sobre amamentação. Quantos benefícios! Sabemos aqui, né, pela doutora Luane, que partilhou, que falou tão bem para nós, dos benefícios, também dos desafios, de como preparar, de como cuidar e como tratar. Que eu peço mesmo que você que assiste o nosso vídeo nessa semana, você que se prepara para amamentar, você que está amamentando, que de fato seja um tempo de bênção, um tempo de alegria, apesar das dores, que você possa oferecer as suas dores, né, a Deus, a tantas situações que o mundo vive hoje, que Deus te dê a graça de passar por esse tempo, por essa dor da maternidade, mas é uma dor de amor, né? A dor que amamenta, que alimenta o filho. Que Deus abençoe você, curta, compartilhe o nosso vídeo. Semana que vem a gente se encontra aqui no canal da Canção Nova.